Opa, boa tarde, galera. Tudo bom? Vou pedir desculpa aqui para vocês que eu tentei conectar uma câmera melhor e acabou dando conflito e agora nem a outra funciona. Depois eu vou tentar dar uma arrumadinha aqui. Bom, para quem não me conhece, né? Eu não tive o prazer de conhecer ainda. Meu nome é Alexandre e geralmente sou eu que fico responsável de fazer as artes, né? Dos eventos da nossa turma e tal. E eu queria deixar um convite aí para vocês acessarem o meu LinkedIn. E se vocês quiserem uma arte para qualquer coisa, né, de divulgação da marca de vocês, para colocar no mural do LinkedIn, qualquer coisa do tipo, me contacta que a gente faz uma arte personalizada com seus gostos, para ficar uma coisa bem pessoal para vocês mesmo, para chamar atenção, né, para ficar um pouco diferenciado. Bom, sem mais delongas, né? Hoje a gente vai ter oficina de React Redux. Eu vou dizer que eu mesmo estou bem ansioso, porque eu quero aprender de vez esse Redux que está me dando dor de cabeça. Mas beleza, eu deixo a palavra aí com o nosso convidado especial, o Josiel Costa, que vai ajudar a gente nesse processo aí. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o José, eu também peço desculpa que eu tô de mudança, eu tô sem câmera aqui no momento. Tive que ajeitar o computador no cantinho aqui para poder ajudar vocês hoje. É, eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente já pode começar. Estão vendo direitinho a tela? Beleza. O projeto que a gente... Beleza, vamos lá. O nosso objetivo de hoje seria criar o formuláriozinho, adicionar as tasks e se der tempo, a gente faz a parte de remover e dá uma estilizadinha para ficar mais ou menos bonitinho, certo? Então, vamos começar. Vamos aqui. Para começar o projeto, é só começar um projeto React normal, né? Com o npx create React App. Como aqui demora um pouquinho para criar, uns 5 minutinhos aqui no meu computador, eu já deixei um pronto aqui. Já tem um projeto aqui. O nome do projeto é tudo React Redux. Então, vamos direto para o code. O tamanho da fonte tá bom para vocês? Precisa aumentar, diminuir? Alguém pode me dar esse feedback, por favor? Beleza. Certinho, né? Aqui tem um projeto limpo, né? Sem nada, como vem. Vamos só iniciar ele aqui. Para a gente fazer tudo do zero mesmo. Fazer. Vamos lá. Ó. Projetinho do jeito que vem. Vamos limpar essa parte aqui do app, né? Que a gente não vai precisar. A gente vai criar o nosso próprio layout. Eu vou deixar o CSS, porque depois a gente vai acabar estilizando alguma coisa ou outra, certo? A gente tem um projeto limpo. Então, vamos basear aqui no nosso... eu sempre uso esse, mesmo até agora, mesmo depois de um tempo, é sempre bom a gente usar esse checklist da própria Tribe. É, aqui tem passo a passo de que você precisa instalar e tal. É sempre bom você fazer isso, porque no fim você acaba com o projeto funcionando. É, se tentar fazer de cabeça, eu tentei fazer de cabeça antes. E acabei esquecendo uma coisa ou outra. Então, esse checklist da Tribe, mesmo depois, acho que mesmo quando a gente estiver trabalhando e precisar fazer, a gente vai acabar voltando aqui. Então, a gente precisa instalar as dependências, né? Então, eu vou instalar aqui. Então, eu vou instalar o Redux e o React Redux. Deixa eu terminar de instalar. Aqui, ó, os dois aqui, né? Agora eu vou instalar a extensão, que é para conectar com a extensão do Chrome.
Deixa eu, deixa eu ver aqui da extensão. Save. Isso aqui é só copiar daqui e colar aqui, certo? Beleza. Então, na teoria, a gente já está com o Redux, tudo que a gente precisa para começar a configuração do Redux. Então, vamos para criar os diretórios, né? Aqui dentro da pasta SRC, vamos criar o diretório Redux. Dentro dele, a gente vai criar nossas actions. E dentro do Redux, a gente vai criar nossos reducers. Aqui no nosso no checklist aqui da Tribe, ele pede para botar index. Eu não gosto de botar tudo index, porque quando a gente está trabalhando aqui nas abas, fica index, 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 e eu nunca sei qual é o index que eu tô. Eu gosto de botar o nome do arquivo mesmo. Então aqui eu vou botar Store. Vou botar Store aqui no Redux. Aqui dentro do nosso Reducer, a gente vai precisar de um Reducer, né? No caso desse nosso projeto, a gente não precisa de mais de um Reducer. Eu vou criar só uma aqui. E se a gente precisar, provavelmente a gente vai ter uma continuação desse nosso projeto. Aí a gente cria outro Reducer para a gente unir, para combinar os dois, para a gente treinar mesmo. Mas inicialmente só vai ser um Reducer. As actions, eu gosto de criar elas quando vou precisar, que eu acho mais fácil. O processo de pensar no que eu vou precisar para depois criar action, certo? Então, a primeira coisa que eu gosto de começar é começar pelo Reducer. Geralmente é a primeira coisa que a gente faz. Aqui, no Reducer, a gente vai ter o estado inicial, né? Que vai ser o que vai ser salvo. Esse aqui vai ser mais ou menos a estrutura do que vai ser salvo no nosso estado global. Como é um constante, geralmente se bota em maiúsculo. Mas pode ser minúsculo também. Mas é só por convenção mesmo. Aí, o que eu vou ter dentro do meu estado inicial? Para começar, aqui no nosso aplicativo, desculpa. Aqui no nosso aplicativo vai ser praticamente só um array com a nossa lista de afazeres. Então, eu vou criar só um array por enquanto. Se a gente precisar de mais coisas, a gente cria depois, não tem problema. Essa parte inicial é realmente para saber se o Redux está funcionando. Eu vou chamar de to-do, né, que é em inglês o que fazer. Eu gosto, acho que fica legal. E ele vai ser um array vazio para início. Certo? Beleza, esse é o nosso estado inicial. Agora a gente vai criar realmente o Redux. Quando a gente tem mais de um Reducer, é bom botar o nome do Reducer aqui. Eu botaria, se fosse aqui, eu botaria to-do Reducer. Mas como a gente só tem um, vou botar só Reducer. Aí o que o Reducer tem? Ele é uma função. Ele vai retornar essa função, certo? Aqui ele vai receber o estado inicial. Então a gente já criou, então é só botar aqui, ele vai ter um estado que vai ser igual ao nosso estado inicial. Initial state, certo? Aqui ele vai receber uma action, né? E agora aqui a gente não vai fazer nada, a gente só vai saber se ele está funcionando ou não. Depois eu explico direitinho como funciona o Redux. Agora eu só vou retornar o meu estado. Eu vou retornar só para a gente ver se a configuração está feita. Esse é o passo inicial para a gente ver se a configuração do Redux está feita no nosso projeto. Então, aqui eu vou retornar o estado. Agora eu vou para a minha Store. A gente vai ter que criar a Store, né?
Vamos. Ah, só um detalhe. Eu esqueci de exportar o meu Reducer. Eu vou precisar usar ele na Store. Então eu preciso exportar ele aqui. Então a minha Store, eu tenho que usar o Create Store. Vocês podem ver aqui que o Create Store, ele tá, acho que até foi explicado para vocês na aula, né? Ele tá com esse risco porque ele tá caindo em desuso, né? Para a gente tirar esse errinho, a gente pode importar ele como legacy. Pronto, ele vai só sumir o erro. Isso é porque a gente está usando, até agora no curso, vocês ainda estão usando a parte de componentes de classe, né? Que não é mais tão utilizado no mercado. Por isso que isso aqui está tá caindo em desuso, a parte do Create Store. Porque o modo de usar em componente funcional é um pouquinho diferente. Mas não é o escopo da aula, a gente não vai ver. A gente vai trabalhar como vocês estão precisando usar, como vocês vão precisar usar no projeto que está para vir para vocês, né? Que é o Tribe Wallet. Então vamos criar a história. A história ela precisa do Reducer, que é o que a gente criou agora. Aqui já auto-importa, né? Só olhar direitinho de onde ele está importando. Ele está importando de dentro da minha pasta Reducer. Então tá certo, é esse mesmo. Aí já auto-importa aqui para mim. E aqui, essa parte aqui é para a extensão funcionar. Aí precisa desse Compose with DevTools. Aqui também tem que tomar cuidado com qual deles vai importar. É esse aqui, que tem o arroba extensions. O final é barra extensions. Se botar esse aqui, provavelmente ele não vai funcionar. E ele é uma funçãozinha. Gente, tá dando microfonia para mim, vazou o áudio. Certo? Então aqui é isso. Aí agora a gente vai exportar essa história. Beleza? Então a nossa história está criada. Agora essa história está criada aqui, a gente vai ter que usar ela no nosso aplicativo realmente. Então, para isso, a gente vem aqui no index e a gente precisa de um provider. Ele vai lançar esse nosso estado global, que é a nossa história, né, que a gente criou agora, para tudo que está dentro do app. Então, eu vou botar ele aqui por fora. Eu vou chamar o provider, e vou botar o app dentro. Então, tudo que o provider estiver enviando como prop vai para o meu app. E eu preciso enviar a minha história, né? A história que é a história. Quer importar? Aqui. Essa daqui é a que eu criei agora, ó, Redux Story. Pronto, certinho. Certo. Então agora essa história, esse nosso estado global, que é essa história que a gente criou, já é para estar disponível para a gente trabalhar no nosso aplicativo. Eu já estou provendo ela para o aplicativo. Então a gente vai aqui no navegador. Tem a extensãozinha, né, do Redux. E a gente vai ver se realmente criou o nosso estado. Deixa eu só reiniciar aqui. Deu algum erro, só um minutinho, gente. Tá dando algum erro. Vamos ver que erro é. Provider tá dando erro. Deixa eu só ver que erro é esse, pessoal. Start mode, provider, tá a história e a história. Vamos ver que erro é esse. Provider 20.
Deixa eu só ver se instalou direitinho as extensões. React Redux. Redux. E a extensão DevTools. Tá certo. Deixa eu ver aqui. O store tá vindo do local certo. Essa parte do Redux é sempre assim. A gente faz, depois que funciona, a gente tem que ir procurando os erros. Deixa eu dar uma olhada aqui. Provavelmente é porque eu instalei. Isso acontece. É porque eu botei para rodar a aplicação, depois eu instalei a dependência. Provavelmente é isso. Vamos testar novamente. Reiniciar o servidor, né? Pronto. O servidor reiniciou. Vamos lá no Redux. E não é isso. Pessoal, alguém consegue ver o erro que eu não estou vendo? Que às vezes é uma besteirinha de digitação, alguma coisa assim. Se alguém estiver vendo e puder ajudar. Mas é assim mesmo. Só lembrando que eu estou só com uma tela e não estou conseguindo ver o chat. Os meninos sugeriram para você salvar o arquivo store. Justo. Pode ser isso mesmo. A gente vai fazendo aqui e vai acabar esquecendo as coisas. Deixa eu parar o servidor e iniciar novamente. E o Redux também. Reducer tá salvo, tá? Tá não. Boa. Só esqueci de salvar. Então vamos aqui novamente. Beleza, mas ele não criou o meu to-do. Ele parou de dar erro. Parou de dar erro, mas não criou. Vamos aqui no nosso inicial state. Inicial state tá ok. História inicial state. Tá retornando o estado. Ele tá dando a inicialização. Mas ele não tá criando meu estado. Ou eu não tô. Eu não tava vendo aqui. Vocês conseguem ver aqui no cantinho. Que tá um pouquinho pequeno. Bem aqui tem a parte de actions e state. É porque eu tava testando com actions. Aí eu não tava conseguindo ver o meu state aqui. Realmente, criou, tá funcionando direitinho. A gente sabe que criou quando você clica aqui em state e aparece o seu estado inicial, né? Que é o nosso array vazio. Valeu, galera, pela dica aí do salvar, que acontece ao vivo essas coisas. Então, a gente já está com o nosso estado global criado, certo? Então, vamos aqui para nossa aplicação. Vamos ver o que que a gente vai precisar criar. Aqui, vocês conseguem ver aqui os componentes. A gente tem um formuláriozinho pequeno, né? Que é o formulário de adicionar. Aqui é só um header. E aqui são a lista das tarefas. Aqui eu consigo ver 3 componentes claramente, né? São nosso componente aqui de formulário, o componente que vai mostrar as tarefas. Aqui dentro tem outro componente, que é cada uma das tarefas é um componente, e nosso header. Eu vou começar, vou começar aqui pelo nosso formulário, certo? Pelo formulário. Então, eu vou criar um componente. Eu gosto de criar na pasta componentes, né? Deixa eu só criar uma pasta. E aqui eu vou criar, eu posso dar o nome, vai ser um componente para adicionar os meus to-dos. Então eu posso botar add form. Certo. Então eu vou criar aqui o meu add form, que é um componente de classe normal.
Import React. Vou importar logo o componente que eu vou precisar também. O nome da classe. E extend component. Beleza. Aqui eu só preciso de um return. E eu preciso exportar isso. Default. Beleza. Isso aqui é a base de um componente, né? Isso aqui é tranquilo. Creio que até agora, até agora vocês já fizeram isso várias vezes. No caso aqui, não é return, a gente é render. É porque eu estou acostumado com os outros. Aqui é render. Eu vou criar um div, que é onde vai ter meu formulário. Eu gosto de criar logo com uma classe, que quando eu for estilizar fica mais fácil. Então você bota div, bota ponto e o nome da classe, ele já cria o componente certinho com o nome da classe, o emit, né? Que eu vou botar é de form. No caso, form. Tá certo. Ah, certo. Return. Render. Gente, desculpa eu estar me enrolando aqui com o componente classe, porque a gente usa muito pouco depois que passa essa parte de componente de classe, a gente usa muito pouco. Então eu estou relembrando. Deixa eu só botar isso aqui para dentro. Isso. Nice. Isso. Node form, stage component, render return. Alguém tá vendo o erro? Render. Boa. Aqui o render é o parênteses, né? É isso. E o return fica dentro do render. Ah, foi mal, pessoal. É porque realmente fazia tempo que eu não criava um componente do zero. Beleza. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu estou fazendo, ou se eu estiver fazendo muito rápido, muito devagar, vocês podem avisar aí. Pode avisar no chat que o pessoal me avisa. Josiel, desculpa, você está sem chat. Para te ajudar, tem uma extensão, cara, que você pode colocar, chamada React Code Snipes, tá Cara, ligado? eu E aí uso, ajuda mas você. como a Tribe não recomenda, Ah, aí, desculpa, então. pois É é, porque eu ia falar para te ajudar, pra você não ter esse probleminha, tá ligado? eu até uso, mas como a Tribe não recomenda, eu preferi não criar do zero aqui, preferi criar do zero com vocês, exatamente pela Tribe não recomendar. Mas beleza, Ah, então beleza. eu sei Desculpa eu instalar. invadir a aula aqui, porque Não, eu vi você sem sofrendo problema. aqui. Eu Se falei, tiver alguma mano, dúvida ou sugestão, sofrendo não, né? É correria. pode falar. Então, vamos lá, vamos criar o nosso input, né? Então, ele vai ser um input, ele vai ser do tipo texto, né? Input text, no caso, o input não precisa dar fechamento. O nome dele, que vai ser o nome vai ser o texto do nossa fazer, né? Então, vou botar o name
de tudo text. Eu vou botar... vocês já passaram pela parte de componente controlado, né? Com certeza. Então, aqui é só a parte de controlar esse componente pelo estado, né? Então, vamos criar um estado para controlar esse componente, certo? Deixa eu ver se eu ainda... Vou criar um estado. E aqui vai ter o meu tudo teste. Tudo text. E ele vai ter um valor vazio no início. Beleza. Então, o valor dele vai ser aquele valor que eu criei para o meu estado. O valor dele vai ser o tudo text. Para usar ele aqui, eu preciso desestruturar, né? Beleza. Nome, valor. Agora eu tenho que criar a função que vai controlar esse meu componente, né? Vai ser o handle. Botar handle input. Como só tem ele. No caso, eu vou receber o valor de lá e o nome, né? De dentro do target, eu vou precisar do valor. Como só tem um, eu vou criar com o nome fixo. Eu não vou precisar de mais de um. Certo. Beleza, então eu criei meu componente. E ele está controlado. Vamos ver se ele está funcionando. Beleza. Ele não apareceu na tela e realmente não era para aparecer na tela, né? Eu não botei ele na tela. Então, vou aqui no meu app e vou botar ele aqui. Pronto. E está aqui. Agora ele deu um errinho aqui. Ah, tá. É porque eu criei a função e não criei o onChange, né? Eu não disse como ela vai mudar. Então, vou criar o onChange. Quando ele mudar, eu vou chamar a função do handle. Certo? Pronto. Está funcionando o nosso input. Ele já está sendo controlado aqui pelo nosso estado. A gente não usou ainda o Redux. Essa parte é só para configurar mesmo. Então, aqui, vamos ver nossa aplicação novamente. Vamos criar aqui o botãozinho. Então, aqui é só um botãozinho com mais, né? Botão. Dentro dele tem um mais. Para dentro da div. E só isso por enquanto. Só isso por enquanto. Pronto. Então, a aplicaçãozinha já está aqui. A gente já pode começar a pensar como a gente vai salvar isso. Certo? Então, vamos pensar aqui a parte do Redux agora. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mandar esse valor que eu estou digitando aqui. Quando eu clicar no botão de mais, eu preciso mandar isso para o meu estado global. Certo? O que a gente vai fazer? Para a gente enviar,
a gente tem que dar um dispatch. Toda vez que pensar em enviar alguma coisa para o estado global, pensa em dispatch, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Quando clicar no botão, eu tenho que dar um dispatch. O dispatch está sempre ligado com a action. Então, eu tenho que dar um dispatch numa action, certo? Ficou claro essa parte? Vamos fazer aqui que fica mais claro. Então, vamos aqui no botão. Um clique. Vou botar o quê? Add. Tudo. Pode ser. Botar handle, porque está trabalhando aqui, né? Beleza, então eu vou criar essa função que vai dar o dispatch na minha action. Então vamos lá. Handle tudo vai ser uma função, um arrow function. Beleza, então o que eu preciso? Eu preciso usar o dispatch. Para usar o dispatch, eu preciso que esse componente ele esteja conectado, né? Precisa conectar ele com o meu estado global. Para isso, a gente usa o connect do React Redux. Então, importa ele aqui. React Redux. Connect. Isso. Aí aqui, a gente não vai precisar pegar nada do estado global, certo? A gente só precisa enviar. Então, a gente só precisa do dispatch. Quando é esse caso, a gente não precisa fazer aquele map state to props. A gente só pode simplesmente conectar o componente, já que a gente não vai usar nada de lá. A gente não vai pegar nada do estado global, a gente só vai enviar. Então, eu posso só dar um connect aqui. Aí eu posso deixar ele vazio, já que eu não preciso nada de lá. E eu mando o meu componente. Então, desse jeito aqui, eu já tenho acesso ao meu dispatch pelo props, certo? Eu não preciso do map state to props aqui. Nos projetos e nas coisas da Tribe, vocês precisam fazer aquela parte de tipo, né? Mas eu não vou fazer aqui para ficar mais rápido. Só que quando vocês fazem desse jeito, a props e recebem, precisa dizer qual é o tipo dela, né? Aqui a gente não vai fazer, mas no projeto lá, quando der esse erro, vocês já ficam ligados que é erro de tipo. Eu vou pegar direto do props aqui, sem fazer a parte de tipagem. Então, vamos lá. A gente vai precisar do dispatch, que está vindo por props. Então, só desestruturar, certo? Beleza. E o que eu vou mandar? O que eu preciso, né? Eu tenho que mandar alguma coisa para o meu reducer para ele salvar no meu estado global, certo? Para isso, eu preciso da action. Aqui eu vou dar um dispatch, né? Aí aqui eu vou dar um dispatch no action, que eu ainda não criei. Eu gosto de criar action nesse momento. Quando eu crio o meu dispatch e eu sei que eu tenho que enviar alguma coisa, aí eu tenho na minha cabeça qual é a action que eu preciso. Aqui eu vou adicionar, né? Então eu vou criar uma action que vai adicionar. Agora eu vou aqui meus actions, eu não criei ainda, né? Agora eu vou criar a minha action para adicionar o meu to-do, né? Eu gosto de botar aqui, até padrão de quem for criar action, é exportar o tipo da action. Porque fica mais fácil questão de erro de digitação e tal. Eu gosto de criar aqui e exportar, aí eu importo no Redux, no Reducer depois. Eu vou fazendo e vou mostrando para vocês. Aqui é o nome da action, né? Geralmente se bota maiúsculo o nome da action. Botar add tudo, que é adicionar tarefa. E aqui vai ser só o texto, que é a mesma coisa. Isso é só para não ter problema de erro de digitação, porque realmente, se depender de mim, eu erro bastante digitando. Agora eu vou criar uma função.
essa função vai mandar um objeto. O que que essa função faz? Essa função é realmente a minha action, né? Ela, ela recebe alguma coisa, às vezes não, depende do que tu vai fazer. Mas no nosso caso aqui, ela vai receber a nossa tarefa e vai mandar para o nosso reducer, certo? Então vamos criar essa função aqui. Vou exportar ela também. O nome pode ser add to do também, que é o que ela vai fazer. O que que ela vai receber? Ela vai receber minha tarefa, certo? Aqui é um padrão das actions, ela retornar um objeto, certo? Toda action retorna um objeto. E esse é um padrão mesmo das actions. Então, toda action vai receber um objeto e dentro desse objeto vai ter o type, que o type da nossa é o que eu criei aqui em cima, né? Que é o nosso add. E aqui poderia botar qualquer nome, mas o padrão é payload. Aqui no payload, a gente vai enviar alguma coisa para o reducer, certo? Geralmente se manda dentro desse payload o que a gente quer trabalhar no reducer para salvar no nosso estado global. Aqui a gente está enviando nossa tarefa, né? Que é o que a gente está recebendo. Ficou claro para todo mundo? Alguém tem uma dúvida nessa parte? Porque essa parte aqui é um pouquinho mais teórica e precisa ver como se conecta as coisas. Tá tudo certo aí, pessoal? Beleza, tem uns checkzinho aqui do verde, valeu. Então vamos seguir aqui. Então nossa action está criada. O que que essa action vai fazer? Eu vou chamar ela lá no meu componente e ela vai me retornar o que eu enviar para ela, né? Que é o to-do, dentro do payload, e ela vai me retornar o tipo. Vai ser um objeto, vai ser esse objeto, né? Ela vai me retornar esse objeto com o que eu enviei, certo? E o dispatch, que eu vou chamar, né? Vou chamar aqui no meu form. Esse dispatch vai mandar esse objeto, que vai ser o retorno daquela action, para o meu Redux. Pensa no dispatch, pensa que está mandando alguma coisa para o meu Reducer. Reducer, foi mal. Pensa em dispatch, pensa em enviar alguma coisa para o Reducer, certo? Então, o que que eu vou enviar para o meu Reducer? Eu vou enviar a minha tarefa. Aqui nesse caso, vamos mostrar aqui a aplicação. Nesse caso, a minha tarefa, ela tem o texto e ela tem o checkzinho aqui para saber se ela está ativa ou se ela não está ativa, certo? Então, eu posso criar um objeto aqui, eu poderia fazer de qualquer forma. Eu vou criar dessa forma para a gente trabalhar um pouquinho mais o Reducer, o Redux. Eu vou criar a minha to-do. E aqui eu vou botar o meu texto, né? O texto eu vou pegar do meu estado, que é esse texto aqui. Então eu tenho que pegar ele aqui. De dentro do estado. Então aqui eu vou ter tudo mesmo, eu posso botar text. Não sei se eu vou botar text ou tudo, qual que fica melhor. Acho que eu vou botar tudo text mesmo. Que é a mesma coisa, né? Aqui é um objeto, eu poderia fazer isso e isso, né? Mas o próprio JavaScript entende que quando você manda só uma variável, ele já faz aquela parte por baixo dos panos, né? Se eu fizer só isso, é como se eu estivesse fazendo isso, certo? Então eu não preciso fazer, já que o JavaScript faz, certo? Eu vou precisar aqui, vamos pensar aqui, eu vou precisar de um identificador único para cada uma das minhas tarefas.
que quando eu for deletar ou for editar, eu vou precisar saber qual delas eu estou trabalhando, certo? Então, eu vou criar um identificador único aqui. Eu vou criar ele fixo agora. Depois a gente vai ter que trabalhar ele para fazer com que ele fique dinâmico. Só para ver se a nossa action de salvar está funcionando. Depois a gente trabalha essa parte. E eu quero saber se ela está ativa ou não. Então, eu vou criar uma variávelzinho active. E vou botar como true. Porque assim que a gente cria, né? A gente quer que ela esteja ativa. Ela vai desativar quando a gente marcar que terminou aquela ação, certo? Beleza, eu tenho o meu objeto que eu quero salvar. Então, esse objeto aqui é o que eu quero salvar no meu estado global. Então, eu tenho que dar um dispatch nele, mandando a action. Então, eu tenho que chamar aquela minha action que eu criei. Eu não lembro o nome, vou ver agora. Add to do. Então, eu vou importar ela aqui. Ó, aqui ele já dá a opção de eu importar lá do arquivo de actions. Então, clico nela. Ele auto-importou aqui. E para ela, eu vou mandar o meu to-do, né? Certo? Que é o meu objeto que eu quero salvar. Então, vamos repassar aqui. Quando eu clicar, ele vai criar esse objeto, que é o que eu quero realmente salvar na minha lista. Eu vou mandar ele aqui para o meu Add to Do, para ele retornar dessa forma aqui, né? Eu quero que ele... Deixa eu salvar. Eu quero que ele retorne esse objeto, que é o tipo de objeto que o meu reducer vai entender, que tem um tipo e tem um payload. Aí, quando ele retorna esse objeto, eu mando esse objeto para o meu reducer, né? Vai ser aqui no meu reducer. Eu vou receber aquilo lá aqui. Quando dá dispatch, ele vai bater aqui, ele vai acabar aqui, né? Então, vamos só conferir. Alguma dúvida, pessoal? Essa parte é um pouquinho conceitual. A parte mais importante do Redux é essa. É essa lógica que a gente está fazendo agora. Criar, criar action, mandar a action por dispatch para o reducer e trabalhar no reducer para salvar no estado global. Essa é a parte mais importante. Você sabendo como funciona essa parte, como encaixa uma coisa na outra aqui, é o principal do Redux. Então, tá tudo certo, a gente pode seguir. Se tiver certo, dá um okzinho aí que a gente segue. Quem tiver com dúvida pode botar um X e a gente conversa aqui também. Beleza, então vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu acho que o Alex levantou a mão aí, José. Ah, tá. Pode falar, Alex. É porque eu tava com... Aqui eu tô só com a tela, tá um pouquinho complicado. Mas pode falar, Alex. Opa, boa tarde. Boa Bom, tarde. Beleza. você poderia explicar melhor esse fluxo que você acabou de fazer, desde o clique do botão até Beleza. ele chegar nesse ponto? Vamos lá do início. Primeira coisa, eu botei o handle, né? É isso aqui. Quando eu clico no botão, ele vai chamar essa função, certo? Certo, Essa função aqui, ela pega o que está no meu texto, né? Aqui é o que eu estou digitando, certo? O certo. que está dentro dessa variável é o que eu digitei no input. Eu crio esse objeto, que é o objeto que eu quero salvar. Tu entendeu essa parte? Esse Sim, objeto é o que eu quero salvar lá na minha... Aqui lá no meu estado global vai ficar tudo, que é o meu estado. E aqui dentro eu quero esse objeto salvo, certo? No final é isso que eu quero fazer. Esse aqui é o entendi. meu estado global e eu quero esse objeto salvo lá dentro, certo? Essa é a Certo, estrutura do certo. meu estado global. Para isso, eu criei o objeto, certo? E para isso eu tenho que enviar para o meu reducer. A função que envia para o reducer é o dispatch, certo? E Ok. lá no reducer, ele espera receber uma ação de um formato específico, certo? Que é com Aham, tipo e com payload, que é o que a gente aham, fez aqui, ó. Ó, o que que ele espera receber? Ele espera uma ação, certo? aham. E para criar essa ação, a gente cria aqui nos actions, certo? O que que essa Ok, função faz? Ela recebe aquele meu objetozinho to do, certo? certo, certo. Aí ela bota dentro do payload,
ela adiciona esse type junto no objeto, para quando chegar aqui no meu reducer, eu saber qual foi o tipo da ação que eu mandei ele fazer, certo? Certo. Entendeu? Hum. Então, o dispatch tá mandando aqui. Aqui é um pouquinho complicado, porque a gente não vê o retorno disso aqui. Mas o retorno disso aqui, tu entende Sim. qual seria? Seria type, aí o nome da ação, que seria add to do, isso é um Aham. objeto, né? O retorno dele seria mais ou menos isso aqui, né? Vamos ver. Deixa eu parar aqui, depois eu boto novamente. Aqui é como se eu estivesse mandando isso aqui para o meu dispatch. Seria type. Aí a ação, que seria add to do. E aqui seria o payload. Tanto que se eu fizer isso aqui, vai funcionar. Eu estou chamando aquela função para ficar mais Aham. organizado. Mas se eu fizer exatamente isso aqui, ele funciona, certo? Payload, qual seria meu payload? É meu to-do, que é o que eu quero salvar, certo? Isso. Ó, tu vê até que Sim. não dá erro. Se eu fizer É exatamente verdade. isso aqui, funciona. Só que toda vez que eu quiser fazer outra ação, fica um pouco complicado e é mais fácil tu criar a função que retorna o objeto certinho para ti. E se tu Sim. precisar reutilizar esse código em outro lugar, aqui nossa aplicação é pequena, só tem um botão de ação. Mas pensa numa aplicação grande que tu precisa de várias ações, Sim. tu ter que lembrar esse código aqui toda vez. É meio É. complicado. É mais fácil tu, é mais fácil tu vir aqui e botar, ó. Aí eu vou botar add to do, que é bem, já diz o que que faz. Geralmente a ação, ela vai dizer o que que faz. Então, eu estou adicionando uma tarefa. E aqui eu mando o que que eu quero salvar, certo? Ficou claro essa Certo. parte? Beleza. Sim, sim. Pô. Então, bateu aqui no dispatch, chegou aqui, agora a gente vai trabalhar ele aqui. Ficou claro? Beleza. Entendi, Beleza. entendi. Obrigado. Beleza. Muito bom a explicação. Valeu. Na hora. Então, vamos seguir aqui. É, aqui, eu não gosto de pegar direto a action, tá? Eu vou desestruturar o que que eu preciso, certo? Você já... Alguém pode me confirmar se já viram essa parte de estruturação direto quando recebe na função? Aqui é o seguinte, em vez de eu receber a action, certo? Eu vou receber o que que vem da action, que é o type e o payload. Para não ter que estar digitando aqui action.type. Desculpa. Eita. Agora o coisa ficou na frente. Desculpa, gente. Se eu não fizer isso aqui, toda vez eu vou ter que digitar action.type ou action.payload. Aqui não, aqui eu só pego direto type ou payload, porque eu já desestruturei. Então, aqui eu vou fazer um switch. Como são vários casos, poderia fazer com if else, mas por padrão a gente usa switch porque fica mais organizado. Então, eu vou criar um switch. Ele já vem como padrãozinho, que ajuda bastante a gente. Aqui, dependendo do tipo da ação, eu vou fazer uma ação diferente, né? Então, eu preciso saber qual é o tipo, certo? Então, caso... Agora eu tenho que criar meu caso, certo? Qual foi o caso que eu criei? O caso é o tipo da minha ação. Então, eu criei o add to do. Agora que vem a utilidade disso aqui, ó. Eu não preciso saber mais esse add to do. Eu começo a digitar aqui, no meu caso, deixa eu salvar essas coisas, senão dá erro. Eu começo a digitar aqui o que que eu quero, em maiúsculo, e ele já vai aparecer para mim, certo? E já auto-importa. Deixa eu tirar isso aqui que não precisa. É para isso que serve essa linhazinha aqui. Só para não ter erro de digitação e não para mim não ter que lembrar toda vez o que quando tem muita coisa num projeto grande, isso aqui faz diferença. Então, no caso de adicionar o to-do, né? Aqui, só um padrão. Aqui, geralmente padrão, se bota só o estado, retorna o estado. Beleza.
Agora a gente vai trabalhar aquele dado que está vindo lá, né? No payload e salvar aquele dado aqui dentro, certo? Vamos lá. O que a gente precisa? Então, a gente vai pegar esse payload. Nesse payload tem o que a gente quer salvar, certo? Então, eu poderia fazer return. E aqui, o que tu vai retornar é o estado. O que tu retornar aqui vai ser o teu estado global. Vocês têm que entender isso. O que tu retornar aqui vai ser o estado global. Então, eu quero botar dentro do return, eu quero botar dentro do meu to-do o meu... deixa eu só explicar. Aqui return, pô, gente, foi mal. O return aqui, o que tu retornar dentro dessa chave vai ser teu estado global, certo? Então, se eu retornar aqui qualquer coisa, vou botar teste. Tem que tomar cuidado com isso, porque isso ocasiona muito erro. Você entender que o que tiver dentro dessa chave vai ser o teu estado global. Deixa eu fazer aqui, testar, ver o que acontece. Vamos aqui na nossa aplicação. Aqui eu vou botar na extensãozinha para a gente ver nossa ação. Deixa eu abrir um pouco. Ó, quando eu clicar aqui, ele já vai enviar nossa ação, certo? Ó, a ação com o nome certinho. O que essa minha ação fez? Ela fez com que meu estado tivesse isso aqui dentro. Vamos ver se isso aconteceu. Ó, o meu estado virou isso aqui. Vocês pegaram essa parte? Então, tudo que tiver dentro dessa chave aqui, tudo que tiver dentro do retorno vai ser o meu estado. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode apagar. Se tiver mais alguma coisa aqui, mais algumas chaves que provavelmente nos projetos mais para frente, e em projeto real também tem, a gente tem que tomar cuidado para não apagar. Tá? Então, vamos trabalhar aqui. Então, agora vamos realmente salvar. A gente está vendo que quando a gente manda a ação, ela está chegando aqui e ela está retornando o que a gente quer, certo? Então, o que a gente quer? A gente quer botar dentro desse array o nosso to-do que está vindo lá, certo? Então, vamos nessa. Então, o que eu tenho que retornar? Eu tenho que retornar o meu to-do. No caso, eu tenho que dizer de onde é esse to-do, né? Que é dentro do meu estado. É isso. Ah, não. Não, no caso... Peraí, estou me enrolando. Beleza. Então, o que tiver dentro aqui é o nosso estado. Então, eu quero... Dentro do estado, eu quero um to-do, que é o que já está lá, né? E dentro desse to-do, dentro do array aqui... Na verdade, eu vou fazer assim. Vamos ver aqui. Dentro do to-do, eu quero o meu payload. Vocês lembram que tem dentro do payload, né? Dentro do payload tem aquela minha estrutura que eu quero salvar, certo? Então, isso aqui vai funcionar, certo? Vamos lá. Só um minutinho, só sumiu tudo do meu Zoom aqui. Deixa eu procurar vocês aqui. Eu quero ver aqui com vocês se vocês acham que isso aqui vai funcionar ou não. Aí quem acha que vai funcionar, bota um verdinho. Quem acha que não vai funcionar, bota um vermelho, só para me ver como é que tá. Beleza. Boa. Alguém levantou a mão? Se quiser, pode falar. Foi eu que levantei a mão. Esse return ali, na verdade, eu estava captando que você dá o return do state.todo, não? Mas é assim, eu quero... Não, Pois porque na é, verdade, se você desse return do state.todo, ia vir zero, né? Não ia vir com isso. É nada. porque não tem nada lá dentro. Não tem nada. Desculpa, Isso. eu me. Beleza, então eu Vai vi que explicando, é que agora eu consigo tirar minha dúvida. Desculpa, valeu. Na hora, beleza. Então eu vi que muita gente acha que vai funcionar. Realmente vai funcionar. Vamos testar aqui.
Botar aqui estudar. Beleza, adicionei. Como é que tá o meu to-do aqui? Gente, eu não consigo aumentar aqui no meio. Vocês conseguem ver aqui? Tá um pouco pequeno. Acho que dá para ver, né? Ó, realmente, aqui tem o meu objeto, salvou direitinho, certo? Todo mundo tá vendo que tá salvo. Ó, nome estudar. Agora que vem o negócio. Eu quero adicionar um outro. Vocês acham que vai funcionar quando eu adicionar outro to-do aqui? Vou botar teste agora. Vocês acham que vai funcionar? Vai adicionar um outro to-do no teste aqui? Vai ter um outro to-do? Ou vocês acham que ele vai sobrescrever? Beleza, já vi gente que botou aqui o nãozinho. Vamos testar? Ó, isso que aconteceu. Ele sobrescreveu, certo? Então, isso aqui não vai funcionar para nossa aplicação. Ó, toda vez que eu crio novamente, teste 2, ele sobrescreveu o que estava lá. Ó, teste 2. Não é isso que a gente quer. A gente quer manter o que está lá e adicionar os nossos payload no fim, que é a nossa to-do. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai botar aqui o array. A gente vai pegar tudo que está lá. Como é que a gente vai pegar tudo que está lá? A gente vai pegar o state.todo e dar um spread nele, certo? Vai dizer o seguinte: pega tudo que está lá, espalha ele aqui dentro desse array e depois eu boto o meu payload. Vocês entenderam essa parte? Quem entendeu, bota um simzinho para a gente continuar ou eu explico novamente. Beleza. O pessoal tá ligado aí no spread. Valeu. Então vamos lá. Agora, em teoria, a gente já consegue adicionar vários to-dos, certo? Vamos lá. Vamos lá, já tem. Deixa eu reiniciar aqui. Teste. Beleza, adicionou o teste. Vamos para o teste 1. Opa! Não adicionou. Por quê? Eu não salvei, certo? De novo. Vamos lá. Beleza, adicionou? Adicionou. Teste 1. Teste 1. Beleza, agora tem, ó, teste 1. Essa parte da aplicação está feita. Essa é uma das partes mais importantes de saber do Redux, é essa parte de não sobrescrever o que tu está tentando botar, tá? Saber como é, lembrar, ó, tudo que está dentro dessa chave aqui vai ser o meu retorno. Agora, se eu tivesse mais alguma coisa aqui, vamos supor, eu criei uma outra variável, qual que é o nome? Batatinha. Batatinha, 1, 2, 3, o valor dela. Certo? Vamos salvar aqui. Agora eu tenho essa batatinha 1, 2, 3 aqui, certo? Ele não criou. Stage. Ele não criou. Inicial state. Return state. Gente. Era para ter criado. Uhum. Como assim? Deixa eu parar a aplicação. Startar novamente. Gente, o estado inicial era para criar os dois aqui. Deixa eu ver se está funcionando isso aqui. Está funcionando.
Pessoal, não, eu ia explicar como salvar o estado se tivesse mais de um, mas o meu aqui, por algum motivo, não está mostrando e não é realmente o foco agora. A gente vai com certeza ver isso quando a gente for editar na próxima aula, mas fica aí só a curiosidade. Isso aqui era para estar funcionando, eu não sei porque está funcionando agora. Mas, pessoal, vocês entenderam a parte de salvar, certo? Todo mundo entendeu? Daniel, tá na hora do intervalo, não? A gente vai seguir. Isso, vamos fazer um intervalinho? Porque a parte aqui, essa parte inicial aqui de configuração e tudo. Tá. Pessoal, então voltando aqui do intervalo, vamos. A gente salvou, certo? Tá tudo salvo direitinho. A gente conferiu que tá salvando. Beleza? A gente mexeu em algumas coisas, vamos ver se continua salvando. Salvou. Vamos adicionar novamente. Beleza. Então a gente tem duas. Tá salvando direitinho. Deixa eu tirar esse teste daqui, que eu estava botando só para testar realmente. E vamos tirar esse batatinha. Beleza. Nossa aplicação está funcionando. A gente está conseguindo adicionar várias tarefas. Certo? Várias tarefas. Agora a gente quer que essas tarefas apareçam aqui na tela. Certo? Vamos fazer essa parte agora. O que vocês acham aqui? Aqui seria um outro componente, certo? Componente que vai mostrar as nossas tarefas. Então, vamos criar esse componente. Vou botar tudo list. Beleza? Do list. Agora aqui vem a magia do Redux. Deixa eu explicar para vocês antes. Como a gente faria sem o Redux isso? A gente tá aqui, a gente vai botar esse app aqui. Aqui vai ter nosso novo componente, né? Aqui vai ter o nosso componente to Ave Maria. Do list. Beleza. Vai dar erro agora porque eu não exportei lá ainda. Agora que vem o seguinte. Aqui, se a gente tivesse feito normalmente, só salvando no estado, o estado estaria aqui, né? A gente não teria como mandar para cá, porque eles são componentes filhos. A gente tinha que fazer o quê? Fazer uma elevação de toda aquela lógica aqui pro app, para depois mandar para o to-do list, certo? Essa é a forma que a gente aprendeu até agora, que funciona, que é o próprio drilling, né? Mas numa aplicação grande não é viável. Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem lá no estado global, então aqui no to-do list, aqui no nosso componente, a gente só vai pegar isso de lá. A gente não precisa mandar como próprio, nem receber como próprio. A gente já pega direto no nosso estado global. Vocês entenderam essa parte? Certinho? Então, vamos criar nosso componente. Post React, from React e o componente. Vamos ver se eu acerto dessa vez. Aqui vai ser o to-do list. Extend. Extends tudo certo. Ó, componente. Se eu não me engano, aqui vai ser o render. Render return. Toda vez esqueço. O pessoal tá tentando me ajudar no chat, mas eu tô sem chat. Render return. Gosto de botar logo o nome. Então, to-do list.
tudo list. E eu tenho que exportar isso. É isso? Certinho. Criamos nosso componente. Testar se ele está ok. Vamos ver aqui no nosso app. Vamos chamar ele aqui. Beleza, então tá aqui. Então, o que a gente precisa é pegar o que está no estado global, né? Que é aquele array lá, e botar aqui no nosso to-do list. Então, vamos lá. Quando a gente vai pegar alguma coisa do estado global, ler, a gente precisa de duas coisas, né? Precisa do connect. Connect. Ó, tomar cuidado, gente. Acontece muito esse erro. Comigo, inclusive, nos projetos aconteceu várias vezes. De eu importar o connect com C maiúsculo. Dá erro, tá? É o connect com C minúsculo aqui, ó, do React. React Redux. Então, vamos conectar aqui. Beleza. Agora eu preciso mandar para esse... como eu vou pegar alguma coisa de lá, eu preciso do map state to props, né? Então, const map. Como o pessoal aí já está com a extensãozinha, né? Que já falaram aí para mim. A extensão faz isso aqui automático. Aqui também eu gosto de já pegar o que eu quero, que eu vou usar, sabe? Em vez de eu botar aqui, eu teria que botar state. Vamos ver aqui. Aqui eu teria que, no meu estado, meu to-do. Então eu teria que botar state.todo toda vez, né? State. Eu teria que botar o state aqui. Aí quando eu for usar ele lá embaixo, eu teria que botar state.todo. Então eu já desestruturo aqui em cima, que aí eu só pego o que eu quero. E aqui, como eu vou usar com o mesmo nome, eu não preciso nem botar to-do, dois pontos to-do. Funcionaria, mas como é o mesmo nome, eu boto só to-do. Tá dando mesmo? Por que ele tá dando zero? Ah, botei ponto e vírgula. Assim, aqui é o retorno, tá? Ele tem que retornar esse objeto. Agora tá certo. Essa função retorna esse objeto com o to-do, certo? Agora eu boto esse map state to props dentro do meu connect, certo? Agora eu já tenho dentro das minhas props essa variável to-do. Dentro dessa to-do tem minha lista de tarefas, certinho? Então essa daqui é a minha lista. Então eu já posso usar ela aqui. Para usar aqui eu tenho que desestruturar. Seria... Agora, só relembrando, essa lista, essa to-do aqui é uma lista com todas as minhas tarefas, certo? Como é que eu vou fazer para mostrar a lista aqui? Eu tenho que passar por cada uma das tarefas e mostrar uma por uma, certo? Para isso eu vou usar o map. Então, eu vou pegar a minha lista, vou dar um map nela. Gosto de botar elemento. Saber que é um elemento de dentro da lista. E isso aqui vai me retornar, eu vou retornar um outro componente
que vai ter os meus, vai ter, vai ter cada uma das minhas tarefas, certo? Aqui, se eu tiver 20 tarefas, eu quero que aqui passe 20 vezes e me retorne as 20 tarefas. Então, eu vou criar um novo componente. Eu acho que fica mais organizado. Eu poderia fazer aqui dentro, mas eu acho mais organizado criar um novo componente. Esse componente vai ser só tudo mesmo, que é uma tarefa. Como eu já fiz essa estrutura aqui, eu vou só tirar o que eu não preciso. Aqui eu não vou precisar conectar, porque ela vai receber de lá. Eu não vou precisar do map state to props. Aqui eu também não vou precisar. E eu não vou precisar conectar ela, porque eu não vou receber nada do estado global. Eu vou receber ela como propriedade direto daquele meu componente. É mais simples. Vocês estão me acompanhando nessa parte, gente? Vocês querem que eu explique melhor o que eu estou fazendo ou tá dando para acompanhar? Bota em sim ou não aí. Beleza. Então, o pessoal está acompanhando bem. Vamos seguir. Então, aqui eu vou receber eu vou receber uma ação, né? Que seria um objeto desse, certo? Eu vou receber um objeto desse aqui dentro. Toda vez que passar lá, quando eu receber aqui, eu vou receber de uma por uma. Então, eu vou desestruturar o que eu preciso usar aqui. Não, né? Aqui também já vou desestruturar direto o que eu quero. Eu vou receber com o nome to-do, que é o nome, não vou receber com o nome. Posso botar to-do mesmo. Esse nome eu posso decidir, eu posso botar o que eu quiser, tá? Eu estou botando to-do para ficar mais organizado. E dentro dele vai ter o to-do text. Certinho? Beleza. Agora eu preciso mandar esse to-do para cá, né? Como propriedade. Agora eu vou mandar ele para cá, por aqui. Eu exportei com o nome certo? Não. Beleza. Deixa eu exportar. Agora eu vou importar ele aqui. Então, o que que isso aqui vai retornar para mim? Vai retornar aquele componente lá e eu vou enviar o to-do para ele printar um por um para mim, para renderizar na tela, né? Isso, meu componente. E esse componente, preciso mandar para ele uma propriedade com o nome to-do, que foi o que eu especifiquei lá, né? Que é esse nome aqui, que eu poderia botar qualquer nome, né? Tudo igual. Aqui é o objeto, né? Aqui, como é uma ROF, né? Aqui é o elemento que está passando no momento, né? Então, o que eu vou mandar é esse elemento aqui. Então, eu estou percorrendo e estou mandando de um por um para esse objeto. Ou para esse outro componente to do. Aí lá eu trabalho com ele para imprimir. Certinho? Vamos aqui. Então, aqui eu já peguei ele, desestruturei de dentro do to-do. Então, eu já tenho essa variável aqui pronta para usar. Certo? No início aqui eu só vou imprimir mesmo só o nome, né? Vou botar só um pezinho aqui. Ajeitar aqui, né? Depois eu organizei para mim. P com o meu to-do text.
Veio o nome tudo text, justo. Preciso dizer que é uma variável JavaScript. Beleza, ó, já até funcionou aqui. Nosso ASDF aqui já veio para cá, certo? Então, teoricamente, o que a gente escrever aqui já vai aparecer na nossa lista. Vou botar aqui estudar domingo. Para que melhor, né? Beleza? Redux. Certinho? Alguém tem alguma dúvida de como a gente fez isso? Tudo certinho aí, pessoal? Pode falar, papo. Eu vou pedir a mesma coisa que o Alex pediu aquela hora, só que para você refazer essa passagem aí de criar esse componentezinho to do aí. Isso que você acabou de Certo. fazer. Se você puder Esse aqui, né? refazer, eu agradeço. Beleza. É, Vamos aqui pro exatamente. to-do list, certo? Obrigado. Ó, o to-do list, ele é todos eles, certo? Ele é a lista de to-dos. Então, o que a gente vai fazer? A gente criou esse componentezinho aqui, que até é fácil de ver aqui pelo components. Ó, eu tenho o meu to-do list. Ah, meu component está quebrado. Ah, o meu navegador aqui está com problema nesse coisa. Não vai dar para mostrar por aqui, mas eu explico. Ó, ele está Sem dando erro. problema. Ele está dando Eu erro. entendi a lógica, mas eu gosto de dar aquela Não, beleza. Vamos lá. recapitulada. Vamos voltar aqui para o Redux. Certo. O que a gente está fazendo aqui? A gente está passando por todos. Ó, esse to-do aqui é a nossa lista, certo? Esse to-do aqui. Certo. Esse to-do aqui é o que a gente está pegando do estado global. Essa parte de pegar do estado global, tu entendeu direitinho? Isso aí, tranquilo. Isso aí, Beleza. beleza. A gente Na está verdade, pegando. toda vez que eu precisar pegar, eu vou sempre fazer isso, né? Por isso que serve Isso, esse Redux, né? isso. A linha 18, 19, 20 aí é praticamente toda vez que precisar já Essa daqui, toda vez que tu traz ele. precisar ler alguma coisa do estado global, tu vai precisar desse map state to props. Aí desestrutura alguma coisa global e abraço. Exato. Aí No depois que caso, ela estou tá aqui, desestruturando o to-do. isso, depois que ela tá aqui, tu manda para cá, ela conecta, aí ela já tá dentro das tuas props. Se tivesse o coisinho, dava Perfeito. para te mostrar melhor. Então, aqui dentro eu tenho o quê? Eu tenho uma lista, certo? Eu tenho um array, certo? Então, eu preciso Perfeito. percorrer esse array, um por um, para poder mostrar cada um deles, certo? Então, é isso que eu estou fazendo Perfeito. aqui, ó. Eu estou dando um map nele, certo? E o que esse map vai me retornar? Vai me retornar o componente, que é esse componente que a gente criou aqui. Para esse Na componente, verdade, tudo que tem lá dentro você colocaria aí, mas aí você deixou mais uma semântica melhor, vamos dizer, né? isso, porque senão Facilidade das coisas. eu teria que botar todo o código aqui e fica desorganizado. Até para remover, Perfeito. adicionar, fica mais fácil desse jeito. Eu recomendo toda vez que vocês forem fazer um map em alguma coisa, vocês vão precisar mais para frente. Acho que vocês já fizeram no projeto passado, né? Toda vez que vocês precisarem fazer um map para mostrar alguma coisa, cria outro componente para cada um das coisas que tu está imprimindo. Porque se tu precisar trabalhar de um por um, fica muito mais fácil tu trabalhar aqui do que aqui dentro, que vai ficar um código enorme. Entendeu? Perfeito. Esse código aqui tá pequeno, mas se eu tivesse mais coisas, ele estaria todo aqui dentro, certo? Aí aqui eu estou mandando Uhum. como props normal, não estou usando estado global nem nada, porque só estou mandando de um pai para um filho, eu não preciso de estado global nem nada, né? Eu estou mandando como props Sim. daquele jeito que a gente aprendeu antes. Então, eu estou dizendo que eu estou mandando essa prop com o meu elemento. Aí aqui dentro, eu já estou desestruturando, certo? No caso, você está trazendo. Eu Tá, estou recebendo, entendi. ó, Perfeito. esse tudo aqui é esse aqui, certo? Então, Uhum. de dentro dele, ó, todos eles têm um to-do text. Então, de dentro dele, eu estou pegando to-do text, que é o que eu vou usar agora. Entendeu? Se eu quisesse pegar mais Certo. alguma coisa de lá de dentro, agora eu estou querendo mostrar o ID. Então, vírgula, ID, e aqui ID. eu mostraria o ID, entendeu? P, ID. Perfeito. Todos vai ser zero porque a gente não fez o ID ainda, né?
Sim, entendeu? Mas quando a gente fizer a parte do ID, aí ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Deu para entender super direitinho, né? legal. Sim, é interessante essa parte dos componentes também, né? É uma mistura legal, né? Pra gente, quanto mais Isso. componentes fizer para evitar aqueles códigos gigantes, melhor, né? Uhum. E aqui a gente está usando a prop, né? Que, assim, o Redux era para substituir a prop, mas tem casos, como esse aqui, que a gente está mandando de pai para filho, que é muito mais fácil você só mandar mesmo por prop. Porque se eu fosse pegar de Nesse caso, estado global aqui, tu tá entendendo que se eu for pegar do estado global aqui, eu vou ter que dar o map state to props, vou ter que conectar, não faz sentido. É você vai muito mais fácil. refazer. Isso. É muito mais fácil eu só É uma, enviar aqui. é uma conexão interna isso aí, não tem Isso. necessidade, né? Uhum. Quando é de pai para filho e é só um, tu sabe que não vai usar em mais de outro lugar, manda por próprio normal mesmo. Até mesmo porque esse to-do ia ser aí mesmo que ia ser feito. Então é daí. Então não tem necessidade. Exatamente. Aqui ficaria o Ele, código ele- de ele já é, cada. na verdade, esse to-do ele já é to próprio, ele já é Redux, né? Uhum. Ele não é internamente, mas ele está aí, ele tá aí. Aqui na linha 11 ele está sendo Redux. Uhum. Gente, o que eu tinha para mostrar nessa aula é isso. Se vocês. É porque na próxima aula a gente vai fazer os botõezinhos. Deixa eu mostrar aqui. Na próxima aula a gente faz os botõezinhos para editar e remover e o checkbox para marcar. Agora, a parte principal do início, que vocês precisam pegar bem, é essa estrutura de, no componente, vou passar de novo aqui do zero, né? No componente, no meu componente React, eu dou um dispatch na minha action. Toda vez que pensar em dispatch, pensa, eu estou mandando alguma coisa para o meu Reducer, tá? E o que eu preciso mandar para o meu Reducer? Eu preciso mandar uma action, certo? Isso aqui. Eu preciso de uma action. Aí o que essa minha action vai fazer? Ela vai adicionar alguma coisa. Então eu botei o nome dela de add to do. Então eu criei aqui a action. Beleza? A estrutura é essa. Sempre vai ter um type, sempre vai ter um payload. O payload, aqui os nomes não importam, só importa como você vai tratar no Reducer. Mas eu recomendo fortemente vocês se acostumarem a botar type e payload, porque se você for pegar o código de outra pessoa, vai estar esse nome, type e payload. Tá? Vocês podem mudar, mas não é recomendável. E até para vocês mesmos pegar depois o código e saber, ó, se tem um payload aqui, isso aqui é uma action. É mais organizado. Então, eu estou mandando isso aqui, eu estou mandando esse objeto que eu criei na action, esse objeto. Eu estou aqui no meu Edge, eu estou dando dispatch, que significa que eu estou mandando para o meu Reducer aquele objeto, que é isso aqui, certo? Quando eu venho aqui no meu Reducer, aí eu tenho que tratar isso, tá? Aí eu tenho que ver qual é o meu type. Meu type é Edge. Se eu tivesse outros types, eu viria aqui e criaria. Criaria outro case. Aí eu teria um delete. Delete, no caso maiúsculo, né? Delete tudo. Entendeu? Aí dependendo do type que eu estou mandando minha action, ele vai cair aqui no que eu preciso fazer para devolver o estado global do jeito que eu quero. Como o meu edge aqui eu só quero adicionar, a gente fez essa estrutura aqui para adicionar, certo? E salvar no nosso estado global, tá? Aqui, do jeito que está agora, a gente não precisa desse state, a gente já entende, eu expliquei no intervalo, quem tiver dúvida pode falar comigo no Slack, quem realmente saiu no intervalo, desculpa, que essa parte eu fiz no intervalo. Mas pode falar comigo no Slack que eu estou à disposição, tá? Então, a gente está pegando... Ô, Pode falar. Josué, só finalizando, é uma dúvida, a famosa dúvida boba, né? O type é só uma conexão, então, o primeiro type antes do payload aí, né? Esse type? Tipo, lá na outra. Esse É, type aqui é para me saber o que eu vou fazer. É para me decidir só para qual isso minha ele ação. serve, né? Isso, Tipo, Ele serve para me vai decidir lá qual é a minha no, ação. Aqui, ó, no no arquivo da Action. Actions, por Isso, favor. É, exato. Então você já coloca o nome do que vai fazer. E é isso, só para exatamente. isso, já sabe, É, e vida que segue. esse type aqui é exatamente para isso. Eu quero adicionar, eu vou botar add.
quero remover. E aqui, quando chega no reducer, ele vai me dizer... Peraí, rapidinho. Quando eu chego aqui no reducer, ele vai receber esse type, aí ele vai ver. O meu type é add. Então, eu entro nesse caso aqui e vou adicionar. O meu caso é Entendi. delete. É, Se o meu caso é delete, eu vou ter um caso delete aqui, entendeu? o type fala o que tem que fazer e o payload entrega as coisas para fazer, que tem que ser feito. Exatamente, exatamente. Vai ter casos que tu não precisa de um payload, tu vai dar só uma ação, tipo, essa ação que a gente vai ter aqui de marcar e desmarcar é só uma ação. Eu não preciso de payload, entendeu? Você não precisa de tanta informação, não precisa fazer Isso. o objeto aí. Uhum. Não, não, Aqui não. é porque eu estou mandando realmente. Aqui dentro desse payload tem a minha to-do, minha ação, ou meu objeto que eu quero salvar. Tá? Ficou claro Isso assim? aí eu tô entrando bem, eu tô tentando entrar bem no ponto final mesmo do Redux, sabe? Então é isso, beleza. O Redux ele não O passa muito. type fala o que faz, o type fala o que faz, o payload vai e leva tudo que precisa ser, os componentes lá, sei lá, enfim, leva as coisas que precisam usar para ser feito. Exatamente. E E o quem reducer. faz as coisas é o Isso. E o reducer faz, realmente. Quem faz é o reducer. Isso. O Reduce vai no store, faz e deixa salvo. Oi, João. Tá com a mão levantada? Pode falar? Boa tarde a todo mundo. Boa tarde Boa aí. tarde. Porque minha internet caiu aqui, eu voltei agora. Esse payload está sendo usado aonde? Esse payload, a gente criou ele aqui na nossa action, tá? Certo. Dentro dele vai ter o que tu quer salvar, o que tu quer deletar. O payload é o que leva a informação para ti, tá? É o que ele, se eu precisasse deletar, o que eu ia precisar? Eu não ia precisar do tudo todo. Eu ia precisar só do ID dele. Então, dentro do meu payload aqui, vamos fazer aqui onde deletar rapidinho, só para te explicar para que serve esse payload, certo? Aqui, se eu for deletar, tá? Eu não vou fazer agora, eu vou fazer só um exemplo. A gente faz na próxima aula. Delete. Delete tudo, certo? Aqui eu não preciso receber meu tudo todo. Para me deletar, eu só preciso saber onde ele está dentro do array, certo? Então, eu não vou receber o tudo, eu vou receber só o ID. E meu payload, dentro dele, vai ter meu ID, certo? Ok. Entendeu? Aqui, aí é o seguinte, aqui não vai ser add, né? Vai ser delete. Beleza, então eu já tenho aqui para deletar. Eu não criei aqui que eu vou apagar depois. Mas agora, desse jeito aqui, eu vou receber lá no meu reducer. Quando eu receber no meu reducer aqui, eu tenho que ter um caso para aquele delete, certo? Aí eu vou ter o meu caso de delete. Só para... Vai ter aquele mesmo nome. Deixa eu botar mais. Delete tudo. Certo? Aí aqui dentro, eu vou dar... Aqui dentro, o meu payload aqui, ele não vai ter o meu objeto com ID, com tudo text, nem nada. Aqui em cima, sim. Aqui em cima ele é isso, tá? Mas aqui, dentro do meu caso de delete, ele é só o ID. Entendeu? Esse ID to do task está onde? Você importa de um arquivo data para o reducer? Como é que é? Não, esse ID a gente cria aqui, ó. Eu vou criar esse ID ainda, tá? Esse ID, todos eles aqui, na nossa aplicação no momento, todos eles têm o ID 0. Porque, ó, a de 0 é de 0, porque eu não criei a função que cria o ID, tá? A gente vai fazer isso mais para frente. Quando a gente for fazer beleza. a parte de deletar, mas ele tá aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ó, aqui, esse tudo aqui é o objeto que eu vou salvar, certo? Então, aqui é os dados que eu vou salvar dentro desse objeto. O ID tá vindo daqui, tá? Certo. Aí daqui eu mando ele para minha action, que dá um type para ele, e eu dou o dispatch para mandar para o meu reducer. É esse o fluxo. Então, tipo, esses dados aí, esse ID, é o payload que vai receber lá no reducer, é? Ele recebe, ó, nesse caso aqui, ele vai receber quando o type Quando for você dá um add. dispatch, ó. Isso. Dispatch, é isso Quando eu mesmo. der um dispatch e o type dele for add. Ó, aqui ele Sim, tá dando um sim, type sim, de sim, add. sim. Se eu der um type de delete,
Aí ele vai Naquele caso lá, pro outro isso. caso, né? Aí o meu payload não vai ser mais o meu objeto todo. O meu payload vai ser só o ID ou só o que eu for enviar, entendeu? Certo. Eu tava com dúvida nisso, porque o payload eu tô ligado que é o carregamento, né? E vamos Isso. dizer que o type é a nota fiscal. Mas eu não tava vendo de onde é que tava chegando os dados do payload lá no Reducer, mas é isso aí, né, no caso, né? Isso, é Que aqui. tu estás fazendo agora, entendi. Uhum, Beleza, valeu, obrigado. certinho. Se alguém tiver mais dúvida, pode ir falando. Stefano, Ô, José, beleza? beleza? Eu cheguei aqui agora no final, mano. Aí eu não sei se você falou sobre isso, mas é só uma questão mais de conceito. Tipo assim, o dispatch, a gente usa ele assim, só quando você usa o connect lá, você já consegue trazer ele. E Isso. o map dispatch to props? Tipo, eu não sei se nem você tocou nesse assunto Já. mas, tipo, Vamos dar uma revisão aqui, ó. Eu usei ele aqui, ó. Aqui, nessa parte do formulário, eu só preciso enviar dados pro meu reducer, né? Pro meu estado global, no caso. Eu só estou enviando, então eu não preciso conectar ele a nada, eu só preciso do meu dispatch. Para pegar o dispatch, eu só preciso disso aqui, tá? Agora, aqui no meu to-do list, eu preciso ler o que está no meu estado global, certo? Eu certo, preciso pegar a minha lista de to-do para poder imprimir ela aqui, certo? certo, certo. Para isso, eu preciso fazer esse map state to props. O que esse map state to props está fazendo? Ele está indo lá no estado global. Aqui, eu poderia fazer isso, ó, state, State, aí dá o state ali. isso. Aqui seria state. Aqui seria state to do. State to do. Certo? Isso dentro de uma chave. Aí 2 pontos. Aí o nome que eu quero, né? Uhum. Não, aqui seria o contrário, desculpa. É. Aqui seria o to do. E aqui seria state, que é o valor, né? State.todo. Isso. É a mesma coisa que eu estava fazendo lá, tá? É a mesma coisa. Se eu salvar aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Ó, tá, continua funcionando. Entendeu? Beleza. Aqui eu só fiz daquele jeito porque fica mais organizado. Quando tiver muita coisa dentro do state e tu for trabalhar só com uma coisa, eu recomendo tu trazer direto a coisa que tu vai trabalhar, Saquei. entendeu? Mas isso aqui é só por organização. Mas tá certo, funcionaria. Aí, ó, funcionou do mesmo jeito. Mas a função, que é o outro parâmetro da Connect, que é o map dispatch to props. Você tocou nela, você falou sobre ela? Não, Ah, então porque essa que era a dúvida. Eu consigo então de fazer praticamente tudo que tiver que fazer, principalmente no próximo projeto, eu não preciso usar ela. não. Se eu não me engano, eu não usei pra nada. Beleza, ótimo. Fechado. Beleza, Valeu, amigo. na hora. André, quiser falar? Licença, Josiel. E Deixa eu aí? te falar. Como você tem aí, no caso, só uma chave nesse to-do, se caso fossem várias chaves, aí eu teria que usar o spread, aí dentro aí, nesse Não, aqui to-do. tu tá pegando um por um. Então, se eu tivesse aquele lá que eu tinha, batatinha, né? Eu botaria batatinha. Batatinha aqui e botaria Entendi. batatinha aqui. É que Entendeu? Nesse no caso, vai exercício, puxando o ideal mesmo. é que no exercício que a gente fez essa semana, a gente usou esse spread na hora de colocar state.global, aí o spread, state.global, ponto a chave que nós queria. Spread. Mas isso não era lá no Reducer, não? Não, esse é no map state props mesmo. Tipo, ali onde você colocou to do e batatinha, a gente tirou o bigodes, né, também, e Uhum. colocou o globo state. Ah, sim. É E porque tu não tava fazendo React ainda, né? tava fazendo React. React. É, Tava a gente botando state. colocou global state aí, isso. E depois a Aqui gente. é porque o meu nome é state. Pode ser Lá state é também. não, é porque depende do nome que tu botou aqui, ó. Ah, sim. Depende desse nome aqui, ó. Desse nome aí. Não, do nome do. É no Reducer. Aqui, ó. Depende desse nome aqui, Desse tá? nome aí. Se eu botar Global State aqui, eu tenho que botar Global State lá, tá? Então, Mas aí aqui seria colocava state. state aí. Aqui Aí seria ali. state ponto tudo, né? Ou se eu colocasse 3 pontos na linha de baixo, no caso. Aí state mesmo. Só state aí na linha de baixo. State, 3 pontos state, dando spread nele e ponto to do. Deixa eu dar uma olhada. Dá uma olhada aí. É porque
Só esse spread no parâmetro que eu não fiz, ó, esse é só state mesmo, na Quebrou, linha né? 18, na linha 18. Quebrou. Se você puder tirar o spread da linha 18? Da 18? Isso. Quebrou. Tá. É só essa dúvida, que Pois é, é, eu assim, a gente vê não várias vi. maneiras de Pois é, resolução do mesmo problema e a gente fica um pouco em dúvida, entendeu? mas aqui se eu fizer isso, se eu fizer só state to do, aí que eu teria que botar to do, né, que é o nome que eu tô usando lá, e state to do. Aí funciona. Aí funciona. Uhum, Entendi. Mas obrigado, viu? Deu para aprender bastante. Obrigado. beleza. Botar de novo aqui para funcionar. Pronto. José, ó, finalizando a última dúvida da minha parte. O Steph falou que a gente não vai usar, então, Maps to Prop, né, deu um spoiler, né? Não vai usar muito Map State to Props no projeto que vai Não, vir, é isso? map state to prop, sim. Ele tava falando de map state to dispatch, uma coisa assim. Pode falar isso? Qual era o nome da função? Ele levantou a mão, pode falar, Steph. Acho que ele saiu já. Ô, amigos, foi mal, Acredito. velho. É da outra dúvida. Eu não tinha baixado a mão. Ah, Eu tá. já tava lá Não, na... como era o Não, nome da mas função lá? fala que você Fala falou o que não quê? vai usar. A função que tu falou que usaria Ah, é map state to dispatch, uma coisa assim? map state... Não, map dispatch to props. Ah, tá. Pois é. É o A segundo gente, parâmetro da Connect. pois é, a gente não usou no projeto. Para Não, ser sincero, eu não sabia nem que existia. Até agora. Então, não, então não é tão importante porque a gente terminou todos os projetos sem Ah, ela. então eu não preciso Suave. preocupar com isso agora, Não, não, né? nem se preocupa, não. É que o Stefano falou, eu falei, uai, que será isso? Não ouvi falar É uma disso. Então sintaxezinha tá, obrigado. a menos para aprender, então ótimo. É, melhor. Fechado. Obrigado, José, valeu. Daniel, se não tiver mais dúvida, a aula foi isso. A gente pode ver aí durante a semana para marcar para a gente terminar o projeto. Beleza, Josiel. Agradeço demais aí a sua disponibilidade, a Aí aula de hoje. deu 2 horas certinho. Foi perfeito, eu acho que todo mundo aí conseguiu tirar as dúvidas. E a gente combina o horário da próxima aula, Beleza. beleza? Pessoal, foi um prazerzão estar aqui com vocês. Se precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, pode chamar no Slack, tá? Se eu estiver disponível, eu ajudo o pessoal individual também. Opa, obrigado aí, hein? Deixa eu só Obrigado, José, obrigado fazer mesmo. meu jabazinho aqui, peraí. Deixa eu botar meu LinkedIn no chat aqui para o pessoal me adicionar.